Bom lá a todos, bom gente, eu vim aqui fazer mais um vídeo agora sobre dificuldades bíblicas. Marcos capítulo 15, verso 25 e João capítulo 19, verso 14, parece que tem alguma contradição entre eles, ou Marcos sendo o primeiro evangelho a ser escrito, fazendo com que ele seja, na verdade, uma base para os outros escritos, parece que havia alguma contradição. Por exemplo, Jesus foi crucificado na terceira hora ou na hora sexta? Bom, o relato do Evangelho de Marcos diz que foi na hora terceira, 9 horas da manhã, conforme o tempo do judeu, que Cristo foi crucificado. Isso você pode conferir, na verdade, lá no capítulo 15, verso de número 25, do Evangelho de São Marcos. O Evangelho de João diz que cerca da hora sexta, ao meio-dia, Jesus estava ainda em julgamento, como diz lá no Evangelho de São João, capítulo 19, verso 14. Ora, se Marcos diz que Jesus, na hora terceira, às 9 horas da manhã, foi crucificado, por que então João disse que ao meio-dia, na hora sexta, ele estava ainda sendo julgado? Ou seja, um diz que 9 horas da manhã Jesus já tinha sido crucificado. Outro diz que ao meio-dia ele estava sendo ainda julgado. Isso faria com que a sua crucificação tivesse de ocorrer bem mais tarde no que foi especificado pelo Evangelho de São Marcos. Então, qual dos evangelistas estão corretos? Bom, talvez você ache isso uma contradição, mas na verdade os dois evangelhos estão corretos. Mas como assim? Um diz que foi 9 horas da manhã e o outro diz que foi meio-dia? Bom, vamos entender então do que se trata o texto. Os dois evangelistas estão corretos em suas afirmações. A dificuldade superada quando percebemos que cada um deles fez uso de um sistema diferente de medição de tempo. João segue o sistema de tempo romano, ao passo que Marcos segue o sistema judaico. De acordo com o tempo romano, o dia ocorria de meia-noite a meia-noite. O período de 24 horas judaico começava às 6 da manhã até às 6 da manhã do outro dia. Ou seja, nós temos uma diferença de tempo aqui. O nosso calendário lunar é diferente do nosso calendário solar. O nosso calendário que nós usamos aqui no Brasil é o calendário lunar. E o pessoal do Oriente usa o calendário, então, solar. O calendário lunar começa de meia-noite a meia-noite, faz um ciclo completo, e o calendário solar vai de 6 horas da manhã às 6 horas da tarde. Então, de acordo com o tempo romano, o dia corria de meia-noite a meia-noite. Já o período de 24 horas judaico começava às 6 horas da tarde e amanhã, e às 6 horas da manhã de um dia até o outro. Assim, quando Marcos afirma que na hora terceira Cristo foi crucificado, esse horário corresponde às 9 horas do nosso tempo. João afirmou que o julgamento de Cristo foi cerca da hora sexta, ou seja, às 6 horas da manhã. E isso colocaria o julgamento antes da crucificação e não negaria qualquer testemunho dos autores dos evangelhos. Isso está de acordo com outras referências de tempo feitas por João. Por exemplo, ele fala de Jesus estar cansado de sua viagem desde a Judéia até a Samaria, por volta da hora sexta, quando pediu água para a mulher junto ao poço. Considerando a extensão de sua viagem e o seu cansaço, e que normalmente era no final da tarde, que as pessoas iam até o poço para beber e dar de beber aos seus animais, assim quando o sol já se despontava, ou seja, o clima já estava um pouco mais ameno, mais fresco, isso está mais de acordo com a hora das 6 da tarde, que é a hora sexta, pelo sistema romano, não pelo sistema judaico. O mesmo é verdade a respeito da referência de João, capítulo 1, verso 39. A hora décima, que seria para nós 10 horas da manhã, uma hora bem mais propícia para se estar pregando ao ar livre do que às 4 horas da manhã. Então, na verdade, a divergência de horas ali é bem facultativa. Nós temos que entender que o calendário ocidental é diferente do calendário oriental. As horas do calendário oriental são baseadas num determinado ciclo solar, e o nosso calendário oriental ocidental
se baseia pelo calendário lunar. Então há uma diferença de 6 horas ali, tá bom? Então temos que ter essa pequena diferença quando nós lemos o texto bíblico. Muitas vezes também em relação a costumes, a usos, a épocas e também a tipos de linguagem, né? Temos que nos atentarmos também muito a essa questão de tempo de linguagem, que é muito interessante, que foi o tempo estabelecido quando os profetas e os discípulos, os quais os autores do Novo Testamento e do Antigo Testamento escreveram então as suas cláusulas da promessa da palavra de Deus, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e nos vemos então na próxima aula.